Oi, gente. A fala do Haddad criticando a mídia corporativa e o comentário brilhante de Florestan Fernandes falando também sobre isso, sobre economia, é muito importante que vocês compartilhem em suas redes sociais e que as pessoas compreendam. Eu vou soltar o vídeo daqui a pouco, mas antes disso eu queria dizer para vocês que nós estamos diante cada vez mais de uma mídia corporativa, que ela sempre foi assim, mas é muito evidente agora, né? Ela advoga sempre em favor dela mesma e dos interesses das grandes corporações empresariais e dos super ricos. É sempre em relação a esse segmento da economia, né? E é muito interessante que ela acaba se associando, né, a um congresso que também não quer que nenhuma das suas regalias e não quer que a responsabilidade fiscal o alcance, né? Sempre querem as emendas PIX, o dinheiro, né? É só ajuste fiscal nos mais pobres e prejudicando o governo Lula. É uma coisa muito direcionada, né? É muito interessante perceber onde eles querem que o corte aconteça. Vamos ver essa fala do ministro Fernando Haddad e vamos ver o comentário de Florestan Fernandes, porque isso me parece muito importante que seja cada vez mais compreendido pelas pessoas, de como a mídia corporativa constrói uma história para vender os seus interesses. Vamos ver e comentar. Maquiagem, né? Maquiagem contábil, né? Nós vamos ter o primeiro resultado superavitário desde 2013. Isso deveria ser, na minha opinião, observado pelos analistas. Porque eu sei que vocês têm algum constrangimento de tocar nesse assunto, mas é uma coisa que valeria a pena, porque nós estamos falando de 17 setores, nós estamos falando de muitos municípios, nós estamos falando do PEX, nós estamos falando de muita coisa, não estamos falando só do setor de meios de comunicação, nós estamos falando de muita coisa. Então dá a impressão que eu estou falando isso para perseguir quem quer que seja, eu não estou querendo perseguir ninguém, só estou querendo falar a verdade para a população. E essa verdade, ela é importante para o Brasil, e ela fica escamoteada muitas vezes. E é ruim, eu fico muito pesaroso quando não é caro o problema. Então eu fico vendo no noticiário, esse ano o déficit vai ser tanto. E a matéria esquece de dizer quanto que nós tivemos que atender o Rio Grande do Sul por causa de uma tragédia imprevista, que ninguém poderia prever aquilo, nem desejar aquilo. As pessoas deixam de considerar o déficit para além da meta em virtude do Rio Grande do Sul e deixam de considerar que poucas empresas respondem pelo déficit público desse ano. Poucas empresas. Pois é, interessante isso, né? Falam do déficit, esquece da tragédia do Rio Grande do Sul, esquece dos benefícios fiscais às empresas que Lula vetou e que fizeram campanha contra, vai chegar lá, e se esquecem da PEC kamikaze do Bolsonaro em ano eleitoral, que gastou tudo que podia para tentar se reeleger. É uma amnésia. Agora, esse esquecimento é totalmente intencional. Esse esquecimento não é um esquecimento de uma pessoa que está com Alzheimer, não. Sabe? Esse esquecimento é uma demonstração, né, do viés político e ideológico de benefício que a mídia corporativa tem das grandes corporações empresariais, que ela faz parte, e dos super ricos e dos ricos desse país. Você não vê na mídia corporativa ele dizendo, olha, sabe o que seria bom, já que tem o déficit, acabar com as renúncias fiscais às grandes corporações ou reduzir dramaticamente. Já que tem o déficit, por que não taxar dividendos empresariais? Já que tem o déficit, por que não taxar progressivamente as superheranças? Heranças superiores a 50 milhões de reais. Já que tem o déficit, por que não taxar o patrimônio dos super ricos? Já que tem o déficit, por que não taxar o lucro das empresas financeiras? Já que tem o déficit, por que não taxar o lucro das bets e das grandes corporações empresariais progressivamente? Você não vai ver nada disso. Sabe por quê? Porque esses lucros correspondem às classes dominantes desse país, as classes abastadas desse país, que querem que fique tudo no lombo da classe trabalhadora. Existe uma guerra de classes desde sempre na humanidade, mas ela é travada no Brasil há muito tempo pela classe dominante querendo esmagar a classe trabalhadora. Não é a classe trabalhadora que está, digamos assim, lutando e conquistando muita coisa. A classe trabalhadora, via de regra, está tentando evitar, segurar, resistir
que mais coisa seja destruída por essa classe dominante. E essa fala do Haddad é muito interessante para as pessoas entenderem que muitas vezes ele está reagindo a pressões. Ele às vezes fez no discurso concessões que eu considero exageradas. Fez concessões, talvez no BPC, que talvez a gente deveria ter lutado mais. Mas é muito importante entender essas pressões. É muito importante entender o contexto em que nós estamos vivendo, não é? E como todas essas informações são esquecidas de serem ditas. Vamos ver a fala do Haddad e comentar mais. Empresas foram beneficiadas. Alguma coisa em torno de 20 mil empresas foram beneficiadas, em detrimento de 20 milhões de empresas que estão pagando um juro mais alto hoje para favorecer 20 mil que deixaram de pagar o devido. Isso precisava ser dito. Porque eu não estou ofendendo ninguém, e nem pretendo ofender ninguém com isso. Eu só gostaria que o cidadão soubesse a verdade sobre o que aconteceu. O que aconteceu foi que, quando você toma uma decisão errada, e pode ser o executivo, não estou dizendo que o executivo não erra. O executivo erra, o judiciário às vezes erra, o legislativo às vezes erra, natural que as responsabilidades sejam distribuídas. Por isso que eu insisto que os três poderes têm que se harmonizar em torno do mesmo objetivo, de voltar a garantir contas públicas estruturadas. Você viu aí que ele citou os três poderes? É porque o legislativo não está com esse compromisso. O legislativo, a nossa Câmara de Deputados, ela quer ajuste fiscal nos outros e, para ela, gastos livres para poder maximizar o seu poder. Estruturadas. Então, a única coisa que eu posso lamentar esse ano é que a Receita Federal estava certa. As contas da Receita Federal contestadas o ano passado pela imprensa estavam certas. As contas do Tesouro Nacional sobre o orçamento do ano passado estavam certas. Se vocês observarem os comentários em setembro do ano passado sobre o orçamento que nós encaminhamos, todos, sem exceção, eram críticos à peça orçamentária, dizendo que era uma peça de ficção. E a peça orçamentária estava certa. Então, eu entendo que críticas devem ser feitas, o papel da imprensa é, efetivamente, fazer um acompanhamento crítico. Crítico, sim, mas mentir, não. E tem que ver que tipo de crítica, em que direção. Eu, por exemplo, tenho críticas ao governo Lula, mas eu estou defendendo mais para a classe trabalhadora. Eu estou defendendo mais progressão do salário mínimo, eu estou defendendo mais dinheiro para a saúde, para a educação, eu estou defendendo favorecer o trabalho associativo com políticas sociais inovadoras, para a gente ter um estado, a gente finalmente ter um estado de bem-estar social. A gente tem que enfrentar os interesses das grandes corporações empresariais. As críticas que essa mídia corporativa faz são críticas visando proteger aqueles que são os mais privilegiados da nossa sociedade. Então são críticas enviesadas que eles não admitem de que lado eles estão e para que lado eles estão apontando, né, e empurrando com suas críticas. A crítica, ela não é inocente, ela demonstra o lado que as pessoas estão. Tem muito tipo de crítica, mas enfim, vamos ver. Mas eu penso que essa ressalva precisava ser mais publicizada, porque o erro do ano passado custou caro esse ano. E não foi nem do Tesouro nem da Receita. O cálculo estava correto. O cálculo do Tesouro e o cálculo da Receita estavam corretos, tanto em relação ao orçamento, quanto em relação à renúncia não prevista na peça orçamentária, e que foi prorrogada. Senão, o presidente não teria vetado, né, como vetou o ano passado, porque sabia que aquilo não estava na peça orçamentária. O presidente Lula vetou mesmo, né, a desoneração da folha das empresas, né, são 17 setores, e ele deixou bem claro, esses setores que são beneficiados não recolhem os impostos, isso representaria, se eles estivessem pagando, algo em torno de 40 bilhões de reais. Ou seja, talvez esse pacote seria bem mais suave do que foi, né? Porque a Rede Globo, por exemplo, que é uma das beneficiadas, ela usou toda a sua equipe de TV para pressionar os parlamentares a derrubarem o veto do presidente. E entravam no ar falando que aquilo era para o bem da indústria brasileira, para a produção. Quando corta neles, não tem negócio de ajuste fiscal, não tem negócio de rombo, não tem negócio de déficit, não é? Quando o corte tem que sempre ser nos outros, não é? É interessante isso, né? Interessante como atua a mídia corporativa brasileira, né? É por isso que eu acho que o governo Lula deveria pegar mais firme ainda para perseguir o tal do ajuste fiscal, dizer, olha, para perseguir isso, nós vamos cortar, mas vamos cortar e vamos arrecadar mais, sabe aonde?
Sabe aonde? Nos benefícios que vão para a classe dominante. Não vamos cortar, vamos arrecadar mais na tributação sobre os super ricos. E botar esse povo na parede de mostrar quem eles são. Tem que ir de forma mais ousada. Tem que ir mais firme. Tem que peitar. Não pode se suavizar, não. E outra coisa, não deve dar entrevista preferencial a esses meios de comunicação. As entrevistas têm que ser, em primeiro lugar, a mídia independente e mídia de esquerda. Tem que dar mais espaço é a mídia progressista. Criar notícia na mídia progressista, para fazer os canais irem para lá. É isso que o governo Lula deveria fazer. Porque tem que fortalecer a mídia progressista. Porque essa mídia corporativa é muito evidente o viés dela. A ver a recente entrevista de Lula no Fantástico. Para o crescimento, né? Ou seja, o Brasil é um país muito estranho. Mercado e alguns setores da nossa economia não querem abrir mão de nada dos seus ganhos, né? Cobram do governo cortes. Mas cortes de quem? Dos de baixo da pirâmide, dos mais pobres. Não vai tirar do empresário dessa desoneração da folha, que não é só da Globo, não. Tem o SBT, tem várias empresas aí, tem municípios, tá certo? Isso aí foi prorrogado durante 10 anos. Era para ser utilizado só em 2014, né? Aí, quando tem que colocar as cartas na mesa, a nossa grande mídia, essa mídia corporativa, só nega a informação. Pior, pega os recursos e não presta satisfação ao contribuinte. Não presta satisfação ao Mário, ao Miola, à Sara, ao Leonardo, a Tuxa, a mim, a ninguém, nem você que está ouvindo. Eles estão dando calote nos impostos e pedem para prorrogar, né? E aí, quando você tem que fazer os cortes, você vai no Congresso, os deputados só avançam com as propostas se você liberar emendas do orçamento. E aí eles querem aumentar e aumentaram. E aí destrói qualquer possibilidade de equilíbrio fiscal. A gente tem que começar a usar o argumento seguinte: quer equilíbrio fiscal? Vamos cortar na classe dominante, vamos cortar nas grandes corporações empresariais, vamos cortar lá, vamos tributar eles. Senão, vocês são favoráveis ao desequilíbrio fiscal. Tem que colocar esse povo na parede. Não pode tentar negociar bonitinho e tal. Isso não existe. Isso não existe. Vejam como eles se comportam. Os valores dessas emendas. Ou seja, ninguém abre mão. O Congresso não abriu mão, esses setores da economia não abriram mão e o mercado financeiro também não. O mercado financeiro, e eu vou concluir falando sobre isso e vou deixar vou deixar no comentário fixado o link para quem quiser ver o resto da fala do Florestan. O mercado financeiro quer cortes na saúde, na educação, nos programas sociais, porque ele quer a expansão do setor privado. É muito importante entender isso. Eles querem cortes na saúde pública, na educação pública e nos programas sociais, porque eles querem favorecer o setor privado para potencializar seus lucros. É luta de classes na veia. Na veia. E até enquanto a esquerda e a classe trabalhadora não tomar consciência disso, numa luta que você deixa o outro lutar e você não luta com tudo que você tem e usando todos os instrumentos que você tende sempre a perder. Nem que seja por WO. Você acaba perdendo. Eu, aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, eu tô na luta com vocês e espero que vocês compartilhem esse vídeo para a gente fortalecer ainda mais a nossa luta. Eu sou André Teixeira Jacobina, no canal A Nova Máquina do Tempo. Se você gosta, já sabe o que fazer. Quem sabe faz um dos nossos cursos. Em breve tem novidades em relação aos cursos. Ou manda um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo. Feliz ano novo, feliz festas. Um abração, gente. Tchau, tchau.